filhos separam casais. A gente tem uma ideia muito romantizada do que é ter um filho. Mas filhos, todo nascimento, de alguma forma, produz um trauma dentro de uma relação amorosa. Isso aqui é um conhecimento muito profundo e talvez um dia eu vou fazer uma live sobre isso mais detalhadamente. Mas toda criança, quando nasce, ela produz um trauma. O casal, ele existia antes de uma forma, toda a relação ela vai ter que ser reconstruída a partir do momento em que você tem um filho com alguém, né? E muitas vezes, eu vou falar aqui da mulher, porque vocês são mulheres, eu vou colocar isso aqui, mas os homens têm outras questões também que acontecem. Mas muitas vezes, a mulher, ela abre mão do teu lado feminino, mulher, e vira só mãe. Vocês entendem o problema disso? O problema disso? Outro dia uma pessoa me perguntou no Instagram assim, eu vou colocar isso aqui porque isso aqui é um conhecimento bem bacana para nós, tá? Eu tô falando com vocês, não tô falando com os homens. Se fosse os homens eu falaria outra coisa, mas ela dizendo assim, porque meu marido, ele brinca muito com meu filho, mas ele não me dá atenção, já tem tipo 6 meses que a gente não transa, etc, etc. E aí eu cliquei e fui no Instagram da pessoa. E quando eu cheguei lá no Instagram da pessoa, para poder responder a ela, quando eu cheguei no Instagram da pessoa, por acaso, eu nem sempre faço isso, a mulher, ela estava vestida de super-herói, ela tinha fotos do filho, enfim, ela parecia uma criança. Ela parecia uma criança, entende? E aqui eu não estou dizendo que você não vai fazer coisas com teu filho, não vai cuidar do teu filho. Peraí, o que eu estou falando é outra coisa, é da necessidade de dividir. Ou seja, ela era só mãe. Ela perdeu a conexão com a energia feminina. E quando uma mulher perde a conexão com a energia feminina, ela se torna menos interessante para um homem que tem uma conexão com a energia masculina forte. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, e aqui eu estou colocando aqui de cátedra, tá? Eu tive um filho agora, meu filho está com 2 anos, tá? Então eu estou colocando isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito importante, porque são dinâmicas e desafios que eu enfrento no meu relacionamento com o Pauline, tá bom? E que essa busca, por exemplo, de eu me reconectar com o meu masculino, o Pauline se reconectar com o feminino dela, porque senão passa por cima da gente. Então é muito importante você dividir. É muito importante você dividir, entende? E com isso aqui, ó, Paulo, eu quero até colocar uma coisa aqui para a gente poder entender aqui uma dinâmica, tá? Entender uma dinâmica aqui. Eu sei que existem pessoas, existem homens que são infantis, são imaturos. Existem homens, por exemplo, que não conseguem compreender que o momento em que uma mulher tem um filho é natural. Aquele momento inicial se dá mais atenção para a criança. Eu não estou falando dessa dinâmica não, tá? Eu vou dizer assim para vocês, tá? Os primeiros meses, é muito importante que exista uma conversa muito clara ali e compreender que os primeiros meses não existe casal. Eu não estou falando desses primeiros meses, estou falando depois. Quando a criança começa a se aproximar de 1 ano, que muitas vezes não volta, tá? E aí é claro que vão existir homens que são imaturos, que, por exemplo, ao invés de assumirem a responsabilidade de serem pai e de estarem junto da mulher, colar junto com ela, existem homens, por exemplo, que vão buscar uma coisa fora para poder sair daquela realidade. São os Peter Pan, são aqueles homens, por exemplo, eu queria ser pai, meu sonho é ser pai, mas na hora de segurar a alça do caixão não está ali. Eu não estou falando desse tipo de homem. Esse daí é o hashtag, pode colocar, não passarão. Tá bom? Se existisse um feitiço, tá bom? Como existe em Harry Potter, tá? Que é um feitiço. Esses homens, eles deveriam receber uma vada quedabra, tá bom? Para deixar de existir. Então, eu não estou falando desses homens, mas eu estou falando de uma dinâmica de uma relação, de um cara que honrou a relação e que prosseguiu na relação. Chega um determinado momento em que é importante, tanto ele quanto você, um se conectar com a energia masculina e o outro se conectar com essa energia feminina, tá? De buscar se reconstruir verdadeiramente como mulher, para reduzir a probabilidade de fragilidade, para reduzir a fragilidade da relação. Porque um nascimento, uma criança, aumenta a fragilidade de uma relação, tá bom? Pode aumentar. Para você reduzir, é importante você se conectar com o teu feminino, ele se conectar com o masculino dele, para que vocês possam seguir juntos.
para reduzir essa probabilidade, entendeu? Então, a pergunta eu estou tentando responder de uma forma muito mais complexa. Porque se eu for responder, porque simplesmente os homens traem, porque tem alguns homens que são vagabundos, Peter Pans, imaturos, que não assumem responsabilidade, que querem viver como se tem 18 anos. Tem. Mas eu estou tentando trazer aqui para os relacionamentos sérios. Aquelas pessoas que atravessaram muitas vezes com você momentos difíceis e que seguraram alto caixão, mas que em algum momento da vida você ou aquela pessoa traiu o outro. Por que isso aconteceu? Porque uma não estava atendendo a necessidade da outra. E qual é a mecânica para você atender a necessidade da outra? Você se colocar acima dos teus filhos. Você e eles são mais importantes. 2, se reconectar com a tua energia feminina. Se reconectar com o teu lado mulher. Entende? E isso vai reduzir drasticamente a probabilidade de traição dentro de um relacionamento. Tanto com filho como sem filho, tá?